No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante nesse momento agora que eu tô gravando esse vídeo. Esse assunto tá bem frio, tá bem tranquilo, é muito pouco provável que aconteça uma tributação de dividendos, pelo menos por enquanto, em fundos imobiliários, mas é exatamente nesse momento que é importante você entender tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo. Se você já entrou nesse vídeo, provavelmente você tem alguma certa preocupação com esse assunto e hoje eu quero te mostrar se caso acontecer essa tributação, o que é legal você fazer e muito melhor que isso, né? O que é importante você fazer antes que isso aconteça, que em algum momento pode acontecer em todos os países que já são tributados dividendos, e o que é importante você fazer agora, antes disso acontecer, para você sofrer o mínimo possível com a sua carteira de investimentos. Então fica até o final desse vídeo que é muito importante. Se você gostar desse conteúdo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana, conteúdos importantes, conteúdos que vão te agregar mais e mais como investidor de fundos imobiliários, de ações. Então bora bater um papo aqui agora sobre esse tema que é muito importante. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Se hoje anunciarem que serão tributados os dividendos de fundos imobiliários, o que você vai fazer com a sua carteira de FIIs nesse momento? Se a sua resposta foi vou sair desses ativos ou vou continuar nesses ativos, eu queria que você refletisse um pouquinho mais a fundo. Por quê? Qual o motivo de você tomar essa decisão? O que a gente vai conversar nesse vídeo é um bate-papo aqui muito legal, onde eu vou tentar passar para você o que pode acontecer, né, quando isso de fato se concretizar. A gente não sabe quando isso vai acontecer, pode ser que aconteça ano que vem, pode ser que aconteça daqui 30 anos, mas é um cenário que a gente precisa ter em mente que pode acontecer, e se você estiver preparado para esse cenário, você não vai sofrer e até pode aproveitar oportunidades nesse momento. Bom, agora que você já refletiu sobre isso, o que é possível acontecer em um cenário de tributação de dividendos em fundos imobiliários? Primeiro, o que pode acontecer é uma grande oscilação no mercado. O mercado ele vai se abalar com certeza, isso afeta diretamente o bolso ali. A gente sabe que dividendos, né, quando a gente fala ainda mais de fundos imobiliários, ele afeta diretamente o nosso bolso e de fato a primeira coisa que vai acontecer é uma grande volatilidade no mercado. Isso é muito provável de acontecer. E com o tempo passando, esses preços desses fundos imobiliários tendem a se reajustar. Então pode acontecer de fundos imobiliários nunca mais, né, voltarem a patamares de antes. Pode acontecer de você ter uma recuperação, mas o que é importante você pensar? Que se caso aconteça essa tributação, os fundos vão sofrer, todos os fundos imobiliários vão sofrer, alguns mais, outros menos, a gente vai falar sobre isso aqui. Só que a recuperação desses fundos, né, também vão demorar para acontecer. Então muita gente nesse momento provavelmente vão tomar atitudes ruins, vão tomar atitudes precipitadas exatamente porque não tem esse preparo que eu vou te ensinar nesse vídeo hoje, que eu vou te mostrar aqui hoje, que é importante você ter essa clareza. Primeira pergunta que eu quero te fazer diretamente aqui: para quanto tempo você está investindo para fundos imobiliários? Para 1 ano? Para 2 anos? Para 5, 10, 15, 20? Isso você precisa ter muito claro. E isso é muito individual, né? Isso é um planejamento financeiro individual que você precisa ter isso em mente. Por quê? Se caso acontecer uma tributação de dividendos, o preço ele vai cair, vai ter muita volatilidade e esse mercado vai demorar para ele conseguir voltar em patamares mais altos. Alguns fundos mais rápidos, outros mais devagar, mas você tem que ter que quem investe nessa classe está pensando para um longo prazo, né? Muitos investidores não entendem isso, né? Eles querem tudo agora, né? Que é o presente, não querem saber daqui 5, 10 anos. Quem pensa dessa forma, nesse momento que acontecer essa tributação, vai perder dinheiro. Muito provável que vai sair do fundo imobiliário, vai vender no prejuízo, vai descer mais o mercado, né? Vai jogar as cotas mais para baixo ainda. Então, primeira pergunta importante é você ter isso muito claro. Você investe para fundos imobiliários. Para quanto tempo? Quando a gente fala de fundos de tijolos, são imóveis, né? Então, a oscilação do mercado não reflete a realidade do ativo. A oscilação do mercado, lembrando que mercado, quando a gente compra na bolsa, a gente está no mercado secundário, são pessoas vendendo para pessoas. Então, não necessariamente o que acontece ali é de fato o que acontece com o ativo. Então, nesse momento que acontecer, vai ter uma volatilidade muito grande. Se você estiver pensando em fundos imobiliários para o curto prazo, você vai perder dinheiro com fundos imobiliários. Antecipa já agora nesse momento. Se você está pensando que fundos imobiliários é para o curto prazo, já sai desse ativo, não invista nesse ativo, vai para outro ativo, vai para uma renda fixa. É o melhor que você pode fazer, porque você está investindo da forma errada e em algum momento você vai perder dinheiro com isso. Então, primeiro ponto é esse, primeiro ponto importantíssimo.
Agora aqui eu vou te dar uma preparação do que você deve fazer agora, tomar as decisões melhores nos seus fundos imobiliários, para quando de fato isso acontecer, você não perder dinheiro de fato, né? Você entender o processo, né? Como eu já estou explicando para você, você já está entendendo o processo, só que de fato você não sofrer. Lembra que eu falei que vai ter fundos imobiliários que vão sofrer muito e vai ter fundos imobiliários que não vão sofrer tanto, né? E esse processo vai ser muito mais rápido de recuperação para esses fundos que não vão sofrer tanto. Então é muito importante você entender esses pontos que eu vou te mostrar agora. Primeiro ponto que é muito importante, entender a visão da gestora. Pensa o seguinte, fundos de logística, por exemplo, qual que é a visão da gestora que você investe no seu fundo hoje, se caso acontecer uma tributação? Você já parou para refletir sobre isso? Hoje é possível você entrar em contato com a gestora do seu fundo imobiliário pelo RI, né? Entrar em contato por telefone, que seja, mas se você digitar aí no Google Relações dos Investidores e colocar o seu fundo imobiliário, a gestora do seu fundo, você consegue ter contato direto com eles. O que você pode fazer hoje? Entrar em contato com as gestoras do seu fundo imobiliário e fazer essa pergunta: o que vocês estão fazendo se caso acontecer essa tributação? Quando acontecer essa tributação, o que vocês vão fazer? Por que é importante você entender isso? Porque no mercado, quando a gente fala o setor logístico, lajes corporativas, shoppings, esse mercado ele se desenvolveu durante os anos. Os gestores e os fundos imobiliários que não estão se atualizando, esses caras vão ficar para trás. Esses fundos, quando acontecer essa tributação, eles vão sofrer e não vão se recuperar mais. Então você pega hoje shoppings que estão mudando toda a visão, né? Antigamente era só lojas ali dentro, hoje o shopping ele tenta atrair o cliente de outras formas, com eventos. O shopping hoje ele tem uma mudança geral nesse entendimento. Setor logístico também, antes era só você alugar ali os seus barracões, hoje a visão do setor logístico é diferente também, não está pensando somente nisso, né? Você tem que entender a região, você tem que ter outros pontos que são importantes. Então, qual que é a visão da sua gestora, do seu fundo imobiliário? Se é uma gestora que não está enxergando para frente, quando acontecer esse cenário de tributação, o fundo imobiliário vai sofrer e não vai se recuperar. Outro ponto que tem ligação total com isso que a gente está falando, imóveis, né? Quando a gente fala de fundos de tijolos, imóveis, eles têm qualidade? Eles estão em lugares bem localizados? Porque pensa o seguinte, no momento que acontece um problema desse de tributação, o que vão ser mais afetados são os fundos imobiliários que não possuem imóveis de qualidade, que não possuem imóveis bem localizados. Esses caras vão sofrer muito e vão ser muito mais difíceis de se recuperar. Então é muito importante você investir, como a gente sempre fala aqui nesse canal, em fundos imobiliários que possuem bons imóveis. Isso é muito claro, isso é muito óbvio, né? Mas nesses momentos que acontecem esses problemas, e um problema muito grande como uma tributação, né? Isso vai ser muito evidenciado para o cotista aí que investe em fundos que não são bons, em fundos que não têm imóveis bons, não têm imóveis bem localizados, não tem uma certa diversificação. Então isso é muito importante você também analisar no seu fundo imobiliário hoje. Se você não souber e não entender os imóveis de cada fundo imobiliário que você tem hoje, você precisa rever tudo isso. Quais são as premissas que fizeram você entrar nesse fundo? Você precisa ter isso muito claro, né? E o que a gente está falando aqui é uma coisa que pode acontecer, como a gente falou, daqui 1 ano, daqui 3 meses, 6 meses, daqui 30 anos, pode acontecer. Se você tomar essas atitudes que eu estou passando nesse vídeo, eu tenho certeza que você não vai sofrer tanto quanto uma pessoa que não está fazendo uma análise mais a fundo, não está entendendo que isso pode acontecer. Terceiro ponto muito importante aqui, falando de tijolo e papel, a gente vai falar também sobre papel daqui a pouco, mas margem de segurança. As pessoas hoje que investem em fundos imobiliários sem olhar o preço, comprando a qualquer preço, mesmo que o fundo imobiliário seja muito bom, tenha todas essas premissas que a gente falou antes aqui, uma qualidade de gestor, uma gestora que tem visão, uma gestora que tem bons imóveis, não um fundo que tem bons imóveis, mas você compra no preço errado, você compra o preço muito caro. Quando acontecer esse tipo de problema, nesse exemplo que a gente está falando de tributação, os preços vão cair e não vão se recuperar mais a patamares, né, que a gente tinha antes, isso por um bom período de tempo. Então é muito importante você ter uma margem de segurança. O que é a margem de segurança? Comprar com preços mais em conta possível, né? Comprar com uma margem de segurança maior possível. Em fundos de papéis, por exemplo, a gente tem a métrica do P sobre VP, que é uma métrica mais exata. Então, nesse caso, comprar com P sobre VP abaixo de 1 é muito inteligente. Mas em fundos de tijolos, não basta só isso. Fundos de tijolos, a métrica P sobre VP é somente um indicador. Ele não fala para nós exatamente se está caro ou está barato. Por quê? Porque ali tem uma desatualização desse valor. Então, é muito importante você saber comprar em bons preços para você criar uma margem de segurança nesses ativos, tanto em papel, em tijolo, qualquer tipo de fundo, para quando acontecer esse certo problema, você ter tranquilidade, você ter ali uma gordura, como a gente fala, para conseguir passar mais tranquilo nessa etapa. Bom, então esses foram os pontos mais importantes. Se caso realmente vier essa tributação, quando vier, né, a gente sabe que é muito possível em algum momento isso acontecer,
acontecer e você precisa estar esperto frente a isso. Se você tomar esses cuidados que a gente falou nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que quando isso acontecer, que tomara que demore muito, né? Mas quando isso acontecer, você vai passar essa etapa bem tranquilo e vai entender muito mais ali, você se preparou para esse momento. Então é muito importante você revisar todas essas premissas que a gente conversou aqui e ver se faz sentido para você. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Faz sentido tudo isso que a gente falou aqui hoje? E você realmente acredita que vai acontecer essa tributação logo em breve? Ou vai demorar muito? Ou nunca vai acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo, que é muito importante pra gente conversar e eu ter essas ideias também do que você tá achando aí do outro lado, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto!